Ó universo, ó sagrado aconchego, onde as moradas flutuam em harmonia. Teu infinito é majestoso berço de toda obra divina concebida, de toda obra visível e invisível, por onde a vida evolui à perfeição. Pois foi o amor do Divino Pai aos filhos que te criou para a sua criação. Ó Lar Supremo, teus imponentes astros velam os planetas, lhes alimentam a vida. Neles se ouve o canto de 1000 anjos, ninando as almas ainda adormecidas, ninando os filhos ainda aprisionados às utopias em que se esconderam. Não ouvem mais as 1000 vozes do espaço, se apegaram ao chão e te esqueceram. Até o tempo em que as muitas alvoradas jorraram luzes que os tornarão despertos, para que alcem voo ao teu lar que os aguarda, e como irmãos te povoem o universo. Lindo, né? Lindo mesmo. Majestoso berço. Por que o nosso planeta é um majestoso berço, não é, Elahá? Sem dúvida nenhuma. E isso é até um processo de ressignificação que a gente precisa fazer, porque na construção do ideário do Ocidente, na edificação dos nossos valores religiosos, nós criamos muito a ideia da Terra como um local de sofrimento. E eu não estou aqui criticando outras religiões, não entendam dessa forma, mas apenas refletindo sobre como nós construímos isso. Veja que existe uma oração que foi feita na época da Idade Média. Essa oração ela é da Idade Média. E muitos daqui devem conhecê-la. Diz assim: salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, esperança nossa, salve. A ti suplicamos, degredados filhos de Eva, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. É uma definição assim muito dolorosa do que seja o planeta, do que seja a vida. E quando a gente vê uma conceituação como o universo, como majestoso berço, é muito distinto dessa leitura de vale de lágrimas, de filhos degredados, gemendo e chorando. Mas faz parte do processo de ressignificação que a gente vai passando, nesse despertar, que até o poema da Sâmia comenta, da gente que ficou preso na terra e esqueceu de olhar para o céu. Né? Mas é isso mesmo. Mas vamos para a nossa discussão dessa nossa noite de hoje. Na nossa última live, a gente esteve conversando sobre o surgimento do planeta e toda a questão do universo até o aparecimento do nosso orbe. E hoje, ainda dentro do capítulo 1, a gente não vai ainda tocar no capítulo 2, tem muita coisa do capítulo 1 que a gente precisa abordar ainda, para que a gente possa atravessar para outra etapa que a obra contempla. Nesse capítulo 1, que vai falar não só da criação, mas do processo de amadurecimento, de desenvolvimento desse orbe, é importante nós lembrarmos que quando ele começa a se formar, ele é uma bola de fogo incandescente. A Terra é só uma bola ígnea, é uma bola, uma esfera de fogo girando no espaço. Não havia a menor condição da existência de vida orgânica aqui. Primeiro que não existia continente, não existia nenhum tipo de possibilidade de você ter uma terra firme onde os seres pudessem ficar. Além da temperatura absurdamente elevada, que não permitia que nenhuma matéria sólida estivesse. Então era uma bola de fogo girando no espaço, sem a menor condição de que qualquer coisa orgânica pudesse aqui se estabelecer. E aí a geologia vai contando para nós que essa bola de fogo vai girando no universo, vai girando ao longo dos milênios, de milhões de anos,
e ela vai passando por um processo progressivo de resfriamento. Esse resfriamento vai fazendo com que as camadas, que seriam as camadas externas do planeta, resfriem e pontos de solidificação dela começam a surgir. E a superfície do planeta começa a dar sinais de que uma película muito fina está se solidificando, criando aí uma espécie de crosta sobre aquela bola de fogo, fazendo com que a característica do planeta comece a se alterar. Nós estamos falando aí de uma história há 4,5 bilhões de anos atrás. O planeta se forma há 4,5 bilhões de anos. Ele vai demorar muito tempo para conseguir se resfriar. Muito tempo. Ele passa mais ou menos um bilhão de anos nesse processo de resfriamento, para que ele tenha condição de ser percebido a criação, ainda que de uma película muito fina, solidificada em torno da Terra. Essa película, ela ainda não dava a condição de sobrevivência, porque mesmo com essa pele sobre a bola incandescente, a água não chegava na Terra. A gravidade da Terra atraiu gases, atraiu vapor de água, atraiu metano, atraiu várias estruturas bastante simples, amônia, elas estavam em torno da Terra. Por quê? Porque a gravidade atraiu esses gases leves, mas o vapor d'água nunca pisou na Terra, porque ele era tão quente que quando esse vapor d'água queria se aproximar, ele voltava. Então não havia chuvas, não havia água, não havia nada no planeta, porque era um período extremamente impróprio para o surgimento da vida na Terra. O planeta, portanto, não apresentava nesse período qualquer possibilidade de surgimento de vida orgânica. E a gente vê aí a paciência da espiritualidade em trabalhar nesse período. Não tem nada, não tem nenhuma perspectiva de vida orgânica, não tem nada. Tem nada, nem água tem. O planeta não tinha nenhuma expressão de água, nada. Era tão quente que não existia atmosfera. Essa atmosfera que a gente tem não estava ainda sendo constituída, ela estava se formando. A camada de ozônio não estava ainda estruturada. Nós tínhamos ainda uma característica do ponto de vista do envolvimento dos gases no entorno da Terra ainda muito primitivo. E não dava para ter muita esperança de muitas coisas. Mas essa camada ela vai resfriar progressivamente, a ponto de que, depois de um certo período, a água começar a ter a possibilidade de descer mais. A água começava a vir até próximo do planeta, mas as rochas muito quentes empurravam a água de volta. Mas ela começa a querer se aproximar da Terra. E é um processo lento. Os engenheiros comandados por Jesus estão trabalhando nesse fenômeno que o resfriamento do planeta vai permitindo que a água cada vez se aproxime mais. Ela vai se aproximando mais até que a água, enfim, toca o solo do planeta. É uma festa quando a água toca, porque ela havia conseguido chegar a uma temperatura abaixo de 100 graus. Já havia resfriado a Terra a ponto de que a água descesse sem ser imediatamente evaporada, como acontecia. E aí vai se criar na Terra aquilo que Emmanuel chama, na sua literatura, de os lagos tépidos do planeta, os lagos mornos. A Terra ficou cheia de lagos quentes. Os lagos não eram frios. As pedras ainda eram quentes. A camada solidificada era muito fina. Então, havia, por conta disso, uma estruturação ainda muito rudimentar de tudo isso. O Livro dos Espíritos, nas questões 234, 235 e 236,
vão comentar desse período da Terra, chamando que isso aí é o período de mundos transitórios. Não confundir mundos transitórios com mundos em transição. Mundo em transição são todas as condições em que o planeta está na transição de um estágio para o outro. De mundo primitivo para provas e expiações, entra em transição. Sair da pré-história para a história. De mundo de provas e expiações para a regeneração, tem outra transição. Estamos vivendo essa transição. Depois de regeneração para mundos ditosos, tem outra transição. Depois de mundos ditosos para mundos felizes, tem outra. Então, tem transições em cada etapa dessa do processo evolutivo. Nós já vivemos transições anteriores, mas eu estou falando de mundos transitórios. São mundos que ainda não servem para a encarnação dos espíritos. Por quê? Porque não tem ainda formas orgânicas. O planeta não tem forma orgânica, não tem vida. Ele é uma paisagem desolada, sem nada, sem nenhuma estrutura viva, como se fosse o solo da Lua. Não tem nada. Só aquelas estruturas bem rudimentares e os lagos mornos que se formavam nesse período. Mas, surpreendentemente, a vida surgiu. A vida surgiu. E essa é uma grande indagação. Tá legal, era o planeta, resfriou, e aí resfriou, a água veio, fez os lagos, tá, mas e daí? Como é que tudo surgiu? Quem pode explicar para nós como é que a vida surgiu no planeta? Como é que um planeta que não tinha nada, que era estéril por natureza, de repente, plum, tem essa diversidade toda de vidas que a gente vê aqui? Como foi que isso aconteceu? Qual é o mistério que tem por trás disso? Que segredo se esconde? Pois é. Os nossos livros religiosos falam que Deus criou o mundo em 6 dias, né? Assim é a história contada no Gênesis, que Deus criou o Fiat Lux e depois foi criando os seres sucessivamente, etc. Esse pensamento religioso da criação do mundo em 6 dias, ele, durante uma boa parte da história da humanidade, ele impediu pesquisas nessa direção. Porque se alguém quisesse investigar essas questões, encontraria resistências do poder religioso e talvez enfrentasse uma fogueira. Então, houve muita tentativa de impedir com que pesquisas fossem feitas durante a época da humanidade, anterior ao século XIX, que é o século marcado pelas grandes pesquisas e a libertação do pensamento do Ocidente, do domínio religioso. Então, nós vamos poder encontrar na história da humanidade determinados escritos, tratados, que a gente não pode dizer que é ciência, mas eram tratados técnicos da época, que explicavam como é que a vida surgia. Nós temos um escrito feito por Aldovandro, de 1524, o Brasil tinha acabado de ser descoberto, em que ele diz como é que a gente gera ratos. E tem um escrito dele explicando como é que você faz para criar ratos. Você pega um lugar que seja escuro e úmido e coloca uma camisa suada com restos de queijo no escuro. Você deixa isso. Quando você voltar dias depois, sabe o que você vai encontrar? Ratos. Porque o rato surge dessa camisola suada, desse queijo, isso vai gerar o rato. Então você tem que deixar ela no escuro, não mexe. Quando você abrir, o rato está lá. Então, Aldovandro, ele apresentava essa ideia, que era uma ideia muito, muito típica da época, porque era o período da chamada geração espontânea. Qual é a geração espontânea? Seres inorgânicos geram seres orgânicos. Os seres não são orgânicos geram seres orgânicos. Havia, por exemplo, a tese de que é aquela espuma que dá na beira dos lagos e dos rios que dá origem ao pato. O pato, ele nasce daquela espuma. Aquela espuma que faz o pato surgir.
E essas ideias, esses pensamentos, eles eram exatamente reforçados pelo poder religioso, que, de certa maneira, fazia os seus questionamentos e impedia com que algumas pesquisas acontecessem. Embora isso seja apresentado, tem uma pergunta aqui do Ricardo de Paula, eu vou logo responder, porque essa pergunta ela tem a ver com o que a gente está falando. Qual é a função da Lua enquanto satélite da Terra? A luz da doutrina espírita no sistema solar, somente a Terra? Não. Mercúrio não tem Lua e Vênus também não tem. Marte tem 2 luas, Deimos e Phobos, são bem pequenininhas. Depois você tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, aí tem o cinturão de asteroide, aí Júpiter. Nossa, Júpiter tem um monte de luas. Tem Europa, que é a mais parecida com as condições do nosso planeta. Tem Io também, que é uma lua. Se não me engano, Júpiter tem 12 luas. Depois vem Saturno, que tem mais um monte de luas. Saturno tem um monte de luas. Netuno, Urano, eu acho que não tem. E Plutão tem uma lua, que é Caronte. Então, outros planetas do nosso sistema têm satélite. E qual é a diferença de um satélite em relação a um planeta? O satélite gira em torno de um planeta. É um planeta e é um treco que gira em torno dele. Isso é uma lua. E o planeta gira em torno de uma estrela. Então, o planeta gira em torno de estrela e o satélite gira em torno de planetas. A gente tem um satélite, que é a Lua. A nossa Lua se chama Lua com letra maiúscula. Qual a função dela? Ela facilita as marés. Vocês sabem que a Lua ela promove um processo de atração que mexe as águas e faz com que as marés sejam mais relevantes no período de lua cheia e de lua nova. Então, ela está numa posição em que ela tem uma atração maior e na lua cheia mais ainda. Ela interfere na reprodução dos animais, ela interfere numa série de fenômenos de cunho biológico da nossa natureza. Ela rege fenômenos pelo seu aspecto da presença dela no ciclo da vida dentro daquilo que seja a gestão que ela promove. Existe até quem conecta, né? O período menstrual é de 28 dias, que é o período de 4 semanas que a Lua gira. Então, tudo isso... Isso foi a Lua, inclusive, ela é gerada nesse período de esterilidade para ficar numa posição em que ela pudesse interferir exatamente nas marés e poder amanhã fazer uma interferência nos animais que ainda seriam gerados. Mas a grande pergunta de hoje é: como que a vida surge? Como que surgiu a vida no planeta? Durante muito tempo, a gente achou que a vida no planeta ela era pela geração espontânea, ou seja, um animal surgiu de uma coisa inorgânica. E tinha que ser. Como é que ia surgir a vida do inorgânico? Não tem como. A gente tinha que provar que isso aconteceu. Só que o que aconteceu ao longo da história é que os experimentos científicos que tentavam provar que a geração espontânea não existia, eles eram sempre desmentidos. Nós temos um experimento feito no século XVII por um italiano chamado Francesco Redi. O que ele fez? Ele pegou e colocou 2 vasos que tinham a boca estreita, e botou um peixe morto em cada um deles. Num, ele colocou tampa, colocou uma gaze fechando, e no outro ele não botou. Aí disse: eu vou provar para vocês que a mosca não surge do animal morto. Porque a tese era o quê? De onde vem a mosca? Do animal apodrecido. O animal apodrecido gera a mosca. Aí disse: vou provar para vocês que não é assim. Vou provar para vocês que é o contrário. E ele provou. O animal que ficou aberto, as moscas desceram, colocaram seus ovos e depois surgiram moscas que vieram dele. E o que ficou coberto não gerou mosca. E então ele está vendo? Eu estou provando para vocês que eu não sei como é, mas não é como a gente pensa. A mosca só pôde fazer porque ela botou ovos antes. Então,
Não foi do morto que veio a vida, veio de um outro ser vivo a vida. Mas a experiência de Francesco Redi, ela foi desmentida depois por um outro cientista que apresentou uma nova forma de tentar interpretar as coisas. Ele disse assim, bom, se é assim, então eu vou mostrar para vocês que não é verdade. Ele pegou e ferveu água numa panela. Depois de ferver, ele tirou um pouquinho da água e observou a água no microscópio. Leeuwenhoek, o nome dele. Olhou a água no microscópio, tá vendo? Não tem nenhuma forma viva aqui. Tá tudo morto, não tem vida. Mas eu vou deixar minha panela aqui. Amanhã ela vai estar cheia de bactéria. No dia seguinte ele vai lá, pega a mesma água, tá cheia de bactéria. Está vendo? Do nada formou vida. Aí o pessoal diz, não, mas não pode, tem que tampar a panela, você deixou a panela aberta. Então, como deixou a panela aberta, caiu bactéria da água na panela, tem que fechar a panela. Aí disse, mas se fechar a panela, o princípio da vida não se comunica, então você tem que deixar em contato com a natureza. Não pode tampar a panela. Então, é muito difícil você conseguir fazer a desconstrução disso, porque sempre tinha um questionamento diferente. E o poder político, o poder religioso à época, reforçava isso e impedia que essas pesquisas avançassem. Mas foi somente no século XIX, no ano de 1860, e eu não estou errado na data, é 1860, o Livro dos Espíritos tinha 3 anos de publicado, que vai aparecer a experiência que vai dizer que o rato não surge da camisola suada. Quando o Livro dos Espíritos foi publicado, ainda se acreditava que o rato surgia da camisola suada, que o pato surgia da espuma das águas. Isso ainda era tido como ciência. Século XIX, gente, está bem aí. Então, havia ainda muito primitivismo científico nesse período. E vai acontecer um experimento muito importante, que é o experimento de Louis Pasteur, com um elemento chamado o vaso pescoço de cisne. O que ele faz? Ele diz, bem, eu vou provar que a matéria viva só vem de matéria viva. Ele pegou um vaso e fez esquentou o pescoço do vaso e o vaso ficou ondulado. O vaso fazia ondas. Antes de fazer as ondas, ele botou água e botou um caldo de carne dentro desse vaso e depois ele entortou o pescoço dele e botou para ferver. Depois que ferveu, ele entrou com um objeto dentro do vaso e tirou a medida de, está vendo? Não tem bactéria aqui dentro. Está tudo sem bactéria. Ferveu, morreu tudo. E eu vou provar para vocês que não vai formar bactéria aqui. E eu vou deixar aberto, que é para vocês verem que eu não fechei o princípio da vida. Que se eu fechar, vão dizer que eu fechei o princípio da vida. Eu vou deixar aberto. Só que o pescoço do vaso, sendo todo ondulado, não vai permitir que as bactérias cheguem até o final. Então, o que ele fazia nos dias que se seguiam? Ele pegava um esfregaço da ponta do vaso, tirava e levava, está cheio de bactéria. Agora eu vou pegar lá do fundo, não tem nada. Daí uma semana, de novo. E aí, Pasteur provou definitivamente que seres orgânicos só podiam vir de seres orgânicos. Isso foi uma festa, porque era uma derrota para a religião, era um afrontamento ao conceito religioso da época. E aí, poxa, foi maravilhoso poder dizer que os seres orgânicos só podiam vir de seres orgânicos. Mas gerou um problema muito pior ainda. Tá, se é assim, então como é que começou? Porque antes do experimento de Pasteur, era fácil. Não, teve um momento aí que Deus pegou a espuma e fez o pato, fez o rato, e aí deu tudo certo. Com o experimento de Pasteur de 1860, que resolveu um problema, ele criou um maior. Ele disse que seres orgânicos só vinham de seres orgânicos, mas ele disse, mas eu não sei como é que tudo começou. Eu não tenho a menor noção. A humanidade entrou num vácuo de conhecimento. Entrou num período extremamente terrível, porque era melhor nem saber disso, porque
a humanidade não sabia dizer como é que tudo começou. Olha o planeta estéril. Olha os mares quentes, sem nenhuma expressão de vida, e de repente você vem e diz: não, a matéria orgânica tem que ter vida numa matéria orgânica. Ah, como que vai explicar isso? A humanidade teria que esperar 75 anos para poder saber a resposta. Em 1935, guarde bem a data, estou falando 900, século passado, eu ainda era criança, 1935. Em 1935, não é o experimento de Stanley Miller. O experimento de Stanley Miller é de 1954. Esse é de 1935. Esse é o experimento do russo, chamado Alexander Ivanovich Oparin. Esse russo, ele lança uma teoria, ele não lança um experimento. Ele diz que a vida orgânica surgiu da vida inorgânica. Isso eu posso provar. Como que a vida orgânica surgiu da vida inorgânica? Aí o pessoal disse, não, mas aí você vai querer voltar com a teoria da biogênese, a teoria da geração espontânea. Então ele teve que criar um nome para não dizer que isso era a biogênese. E ele criou um nome chamado Teoria Heterotrófica da Origem da Vida. Depois eu explico por que tem esse nome. Oparin não ofereceu ao mundo a prova experimental do que ele disse. Ele apresentou como tese, ele apresentou como hipótese. Ele disse, eu consultei as vozes da minha cabeça e construí essa teoria. Então aqui está a teoria que eu imagino de como possa ter acontecido. Alexander Ivanovich Oparin diz o seguinte, no começo de todas as coisas, havia apenas a água, os lagos tépidos, que ficavam cobrindo boa parte do nosso território. Do lado de fora, rochas quentes, que esperavam pelo resfriamento. E no céu, matérias em suspensão, amônia, gás carbônico, vapor de água, eram as figuras mais presentes na nossa atmosfera. São todas substâncias muito leves e que elas não caem, elas são ar, são gás, são gases, elas ficam em suspensão. Essas estruturas, elas começaram a ter a oportunidade de, no natural processo de aquecimento ao qual elas estavam submetidas, elas sofreram a influência da luz solar. A nossa luz, ela tem uma série de frequências que são contidas com a camada de ozônio. Vocês são muito jovens, mas na época que eu era menino, o pessoal falava que a camada de ozônio estava sendo destruída e que o Sol ia atravessar essa camada e ia gerar câncer de pele em todo mundo. Isso é uma desgraça. O mundo ia se acabar com câncer de pele porque a camada de ozônio que protege a Terra estava sendo gravemente afetada pelos humanos. Essa camada de ozônio realmente ela existe, mas nessa época lá atrás ela não existia, ela se formou depois. Nesse período que estamos falando, que não tem camada de ozônio, a Terra não tinha essa proteção, então a luz solar atravessava e atingia as moléculas que estavam em suspensão. Batiam no vapor d'água, batiam na amônia, batiam no gás carbônico, e essa frequência batendo provocava alterações nessas estruturas simples, e no curso dos milênios, isso não é rápido, no curso dos milênios, essas estruturas elas recebiam esse choque e, de repente, elas se combinavam. E quando se percebeu, essas estruturas combinadas, elas foram formando moléculas mais complexas, que são chamadas de aminoácidos. Os aminoácidos são estruturas mais pesadas que o ar. Consequentemente, elas ficavam pesadas e elas caíam nos lagos e caíam nas pedras.
as que caíam nas pedras, elas aqueciam tanto que elas perdiam uma hidroxila. Elas perdiam uma ligação peptídica chamada. Então, a chuva derramava essas estruturas para dentro da água, e como elas perdiam um pedaço da molécula, elas ficavam procurando outras para se agregar. E tome tempo para isso. Os aminoácidos dentro dos lagos mornos iam procurando outras estruturas peptídicas e se conectavam. E uma estrutura de vários aminoácidos juntos dá origem a uma coisa chamada proteína. A proteína surgiu em função da água quente que tirava uma parcela do aminoácido, fazendo com que eles se juntassem, como se eles gerassem uma cadeia de aminoácidos muito mais pesada do que um aminoácido simples. Essas estruturas de proteínas, vivendo nesses lagos mornos, elas iam se associando, elas iam se vinculando uma das outras, elas iam se conectando e formaram uma estrutura que Oparin chamava de coloides. Por que coloides? Porque ela tinha um aspecto gelatinoso. Essas proteínas elas começaram a cobrir a água dos mares de uma substância como se fosse uma gelatina, que começou a aparecer em cima da água dessas proteínas que se agrupavam em coloides. Um coloide é uma substância que parece uma gelatina. E esses coloides, no tempo do tempo, formaram outra estrutura mais complexa ainda, chamada coacervados. O que eram os coacervados? Coloides de diferentes naturezas. Aqui eu tinha um coloide assim, e ali eu tinha um coloide assim. Aqui eu tinha um coloide assim, aqui eu tinha um outro coloide. Várias estruturas juntas dentro daquele mar tépido. Dentro dessa estrutura do mar tépido, essas estruturas se formavam e davam origem a esses coacervados. E aí dizia Oparin que durante muito tempo os mares foram dominados pelos coacervados, que ainda não eram uma forma de vida propriamente dita. E ele diz que depois de um certo tempo, uma fita surgiu dentro dos lagos tépidos. Uma fita formada de lipídios, proteínas, gordura, proteínas e gorduras. Essa fita começou a se formar, foi se formando como se fosse uma fita. Essa fita foi se formando, até que a fita juntou o início com o fim. Tum! E fechou dentro da fita um monte de colóides diferentes dentro daquele coacervado. A fita era a membrana celular. Os colóides, as organelas da célula. Mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, centríolos e outras estruturas rudimentares começaram ali. E quando se fechou essa estrutura, surgiram as primeiras células. E não tinham núcleo, tá? As células não tinham núcleo, elas eram células procariontes. O citoplasma e o núcleo estavam tudo nadando junto. O DNA ficava misturado com as organelas. Depois é que vai surgir a membrana nuclear para separar o núcleo do citoplasma. Mas as primeiras células não tinham isso. Então ele disse que foi assim, desse jeito que as coisas surgiram. Aí o pessoal perguntou, e por que não faz hoje? Porque hoje tem a camada de ozônio. A camada de ozônio não permite mais que isso aconteça. Só aconteceu isso porque naquele período, quando os arquitetos estavam desenhando como seria, não pode ter camada de ozônio, para provocar pela radiação, pelas frequências altas do Sol, a composição dessas estruturas. Estou confundindo você, Denise? Não, Elahá. Muito pelo contrário. Agora a gente vai vendo como que a coisa toda foi, como você disse, por esses engenheiros espirituais, muito bem elaborado e muito bem praticado, porque deu certo, né? Olha só, a Terra tem
Terra tem 4,5 bilhões de anos. 4,5 bi. Ela demorou, desde que ela surgiu, 3 bilhões e meio para formar a célula. Da célula para o homem é 1 bi. Da célula. Pense um ser unicelular, uma ameba. Para evoluir uma ameba até o homem, levou 1 bilhão de anos. Para surgir do inorgânico para a célula, levou 3 bilhões e meio. Então, é 3 vezes e meia mais difícil, mais demorado, formar uma célula partindo da matéria incandescente do que pegar uma ameba e transformá-la num ser humano. Ok? É um processo muito mais lento do que aquele que a gente tem. É que nem Só diz que Glízia. A Glízia diz assim, ó, tudo muito lento para resultar vidas, milhares de anos. Cada era apresenta estruturas que vão se transformando e vidas surgindo. é exatamente isso. O período que a gente está falando aqui é o período chamado pré-cambriano, é o período que não tem ainda nem vida orgânica. Porque, assim, nós temos o período pré-cambriano, depois temos o paleozoico, o mesozoico e o cenozoico, que são as 3 etapas. Mas é a geologia. O pré-cambriano não tem nada. Não tem nada. O paleozoico é o período que surge a vida e vai ali até mais ou menos os batráquios. Surgem os peixes até os batráquios. O mesozoico é o período dos répteis, dos dinossauros, que tem o Triássico, Jurássico. Esse pedaço aí é o pedaço do Mesozoico. E depois tem o Cenozoico, que é o nosso. O Cenozoico é onde vai aparecer as aves, os mamíferos e o homem. Então é um período já bem mais à frente. Nós estamos aqui embaixo, no período chamado pré-cambriano, período em que a gente não tem ainda vida orgânica. Aí começa as primeiras vidas orgânicas. Nós temos o período pré-cambriano é dividido em 2 partes, né? E a parte primeira dele é uma parte que não tem vida orgânica nenhuma, e a segunda, quando os primeiros rudimentos começam a aparecer. Só que eu quero dizer o seguinte: é uma tese, chama teoria heterotrófica da origem da vida. Não é uma comprovação. Por quê? Porque foi um escrito, foi um artigo científico. Não é um experimento. Mas Elahá foi o que você disse. Ele escreveu as vozes que ele ouvia, né? Ele não... Porque, assim, era um período, Denise, 1935, era um período em que ninguém entregava muita coisa de um lado para o outro. Não havia muita entrega de pesquisa científica. Então, o mundo científico estava doido para saber como é que isso funcionava. Será que isso era verdade ou não? Ele joga essa bomba no mundo, mas ele não explica. Os russos disseram, nós temos a explicação de como é que a vida surgiu, mas eu não vou contar como é que eu descobri que é. Eu só vou dizer para vocês que funciona assim. Agora, vocês, se quiserem acreditar, vocês acreditem. Se não quiserem, problema de vocês, meu. Então, o mundo recebeu a informação de Opari, mas ele não tinha uma coisa que dissesse assim, não, isso realmente é verdade. Mas o que houve? Passaram-se quase 20 anos, em 1954, então 19 anos depois, nós vamos ter um outro experimento agora nos Estados Unidos. Agora é diferente. Em 1954, se juntaram 2 estudiosos americanos, Stanley Miller e Sidney Fox. Eles eram biólogos e estudavam a parte de engenharia molecular. E esses 2 homens disseram assim, vamos tentar pegar o conhecimento que Oparin colocou e vamos ver se esse negócio funciona. Será que dá para a gente pegar e construir alguma coisa que comprove ou negue o pensamento de Oparin? Eles resolveram
criaram um instrumento para verificar se funcionava. O que eles fizeram? Eles pegaram um balão grande, balão que chama, é um vidro, né? Uma bola de vidro assim, o experimento deles, aquela bola devia ter uns 3 metros de altura. Imagina uma bola, uma esfera de vidro oca, dos 3 metros de altura. Dentro dessa esfera, eles injetaram amônia, gás carbônico, vapor de água, metano também tinha. Metano, amônia, gás carbônico e vapor de água. Tinha essas 4 estruturas na nossa atmosfera. Eles injetaram esses 4 gases, que são gases que eles não são pesados, são bem leves, botaram lá dentro, trancaram esses gases, botaram de um lado e de outro 2 pontos de descarga elétrica e jogaram energia de alta tensão, como se fosse descarga de raios, de frequências incríveis nesse balão, dando descarga elétrica nesse balão. Esse experimento é muito impressionante. Esse experimento é incrível, porque depois de 12 horas, nem precisou muito, 12 horas depois, quando eles voltaram, o vidro, que era todo transparente, estava todo pardacento. Ele ficou de uma cor bem marrom bem escuro. Você não via mais nada dentro. Quando o vidro fica marrom, você só vê as luzes assim estourando, mas você não consegue mais ver como via antes, que você via todas as estruturas. Uma pele marrom criou-se por dentro da estrutura. Eles param o experimento, abrem e tiram a coisa marrom. Aminoácido. Estava provado que descargas elétricas transformavam moléculas simples em moléculas mais complexas. Agora que tinha o aminoácido, para chegar na proteína e da proteína chegar aos colóides e aos conservados, era uma questão de permitir com que o tempo se encarregasse de fazer isso. Quando Stanley Miller... a tese do russo estava certa. Estava certa! Eles provaram! Hoje ela não é mais chamada de teoria da heterotrófica. Ela não é mais chamada de teoria, ela já é considerada como sendo realmente o princípio do surgimento da vida. E aí o que aconteceu? Quando eles fizeram o experimento, eles chamaram a imprensa para divulgar. A imprensa chegou, e a imprensa sempre faz aquelas perguntas maravilhosas, né? A imprensa colocou assim para eles: e aí? O experimento de Oparin, vocês confirmaram ou não? É verdade que realmente a vida inorgânica surge da vida orgânica? Olha a resposta que eles deram. Olha a resposta. É pena que nós não podemos esperar 1 bilhão de anos, senão um homem quebraria o balão e sairia de dentro dele. O homem sairia de dentro do balão. Daqui a 1 bilhão de anos, um homem sairia de dentro do balão. É claro que isso é muito poético, né? Porque não dá para formar, tem meio ambiente, tem que ter alimentação e tal. Mas é uma coisa espetacular. Então, hoje, nas faculdades, no ensino, até no ensino médio, a gente já estuda a teoria, né? O pensamento de Oparin, o experimento de Stanley Miller, Sidney Fox, e isso tudo foi apresentado para nós dentro dessa evolução que a gente tem para o surgimento da vida. Você está com a Evolução em 2 Mundos aberto aí? Então abre aí para nós a Evolução em 2 Mundos. Evolução em 2 Mundos? Espera aí. Desculpa, não, é a Caminho da Luz, desculpa. Ah, Caminho da Luz está aberto aqui. Pega no primeiro capítulo, a última partezinha do primeiro capítulo. O último tópico. O verbo na criação terrestre? Eu acho que eu não sei. É o último tópico. Então lê para nós. É curtinho, né? É. Ele diz assim: a ciência no mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Pausa.
Pausa. Você está vendo o que ele está dizendo? Ele está falando desse período de construção do surgimento da vida orgânica. Então, o mundo não viu as mãos augustas dele mexendo nisso. Continue. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análise da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Continue. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes Pausa, e dos mares pausa, primitivos... pausa. Quando serenaram, ou seja, esfriou, e a luz do sol, melancólica, beijava os continentes. Então, você está imaginando aí, a luz do sol chega e toca o planeta. O que vai acontecer? Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se, então, descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Opa! Um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Os coacervados, continua. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Que lindo! Ah, meu Deus do céu! Olha aí. É uma estrutura gelatinosa, viscosa, o sol vem, deita essa luz sobre o planeta, e aí vai surgir, ele vai usar a mesma expressão que Stanley Miller e Sidney Fox usaria depois. Os pródromos do homem, dizendo, se tivéssemos paciência de 1 bilhão de anos, o homem quebraria. Ele diz que essa substância gelatinosa, ela iria oferecer as condições para o surgimento do homem. E essa substância aí, ela é chamada por Emmanuel de protoplasma, mas o nome que Oparin deu é coacervados. A nomenclatura é outra, mas a substância é a mesma. É uma substância que se derramou sobre a superfície do planeta, viscosa, que iria dar origem à vida. Uma coisa interessante. O experimento de Oparin é de 1935. Essa obra foi publicada em 1938. Será que em 3 anos, um experimento científico de um russo chega em Pedro Leopoldo para um homem com o conhecimento que Chico tinha? Não tinha a menor condição, ele não tem menor acesso à academia para saber que os cientistas estão discutindo sobre a questão da teoria heterotrófica da origem da vida. De certa maneira... E é aquilo, né, Larra? 3 anos antes, o Oparin já ouvia vozes. As vozes da cabeça. Ele tinha umas intuições, Sim. Muitos cientistas, eles produziram muita coisa com intuição. O pessoal fala que Champollion, quando foi traduzir aqueles hieróglifos, ele não tinha como saber. Então, a primeira palavra que ele traduz é Ramsés. Ele vê um sol e ele diz... Porque o nome dos reis fica em volta de um... Eles fazem um círculo em volta do nome. O nome próprio está sempre envolto numa oval, assim. Ele vê um sol, aí ele diz... O sol, para eles, era chamado de Ra.
Aí ele diz, esse aqui é Ra. Aí a outra é uma água, aí tem um monte de coisa assim, aí parece um M, ele diz Ram, Ram. Aí a outra letra ele identifica e diz, isso aqui é Ses. Aí ele lê Ramses. E diz a biografia dele que ele desmaiou depois que ele fez isso. Ele leu e teve um negócio. Champollion é um cara incrível, porque ele era filho de mãe francesa, pai francês, mas nasceu com todo o biótipo de egípcio. Ele não tinha cara de francês. E ele vai para a França e é quem decifra os hieróglifos. É um negócio muito doido. Olha a encarnação explicando isso, né? A reencarnação explicando isso. Muito interessante. Muito interessante. Então, a gente vai encontrar aqui essa conexão. Enquanto Oparin, que era ateu, apresentava uma proposta com uma tese, com uma hipótese, Stanley Miller vem e faz o experimento e comprova junto com Sidney Fox. E junto com isso, a obra espírita vem e apresenta quem é a mão augusta, que nesse longo trabalho de 3,5 bilhões de anos, teve a paciência de trabalhar. Quando a primeira célula surgiu, foi uma festa. Quando a água desceu no planeta, foi uma festa. Nós temos água na Terra. Nossa, é maravilhoso. E agora uma segunda etapa. A etapa na qual surgia na Terra a vida orgânica. Por que ela é chamada de teoria heterotrófica da origem da vida? Porque eram estruturas que não eram autótrofas. O que é uma estrutura autótrofa? Nós somos heterótrofos, ou seja, a gente não gera a nossa comida. Nós, seres humanos, a gente não gera a nossa comida. Ah, mas eu cozinho, mas você não gera essa comida. Você compra, cozinha ou come cru, mas você não gera. A planta é autótrofa, porque ela gera a própria comida dela. A planta, ela tira os minerais e se alimenta. Essas estruturas celulares aí, elas não tinham condição de gerar sua comida, elas eram muito rudimentares. Então, no meio do coacervado, tinha a matéria nutritiva da qual elas se alimentavam para sobreviver. O lindo é surgir a vida, porque eu podia ter todas essas estruturas, Denise, e não ter vida. Mas existia vida, nascia, morria. Depois vai vir o processo da reprodução celular, ela vai se dividir. Gente, é um negócio muito doido isso. Mas essas estruturas, elas estão vivas. Porque eu poderia ter um monte de proteína, mas não ter o elemento essencial que é vida. Mas tinha vida, porque elas existiam, elas se reproduziam e morriam. Aí outras surgiam, e as outras se alimentavam umas das outras. Então, elas não eram autótrofas, elas eram heterótrofas, porque elas pegavam a comida pronta. Todo animal é heterótrofo, porque ele pega a comida já pronta e come. As plantas é que são autótrofas, então não eram células vegetais, eram células animais. A célula animal, ela não gera a sua própria comida. Então, por isso que é teoria heterotrófica da origem da vida. E é ela que vai explicar hoje, atualmente, no ano que nós estamos, no dia que nós estamos vivendo ainda dentro dessa visão, que é a visão partilhada por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, e é o ponto de partida da obra Evolução em Dois Mundos, que está apoiada fundamentalmente no modelo da evolução. E o ponto de partida da evolução é o surgimento da vida através dessas estruturas. Então, é um trabalho gigantesco de aposta da espiritualidade. Olha o esforço miserável para surgir o ser humano na Terra, para que a gente tenha a possibilidade de ter aqui um espaço de aprendizado. Tudo isso foi construído antes, focado numa única coisa: garantir a existência do ser consciente, para que ele possa aqui desenvolver o livre-arbítrio e aprender. E, por enquanto, não tem homem nenhum na Terra. Só tem seres unicelulares surgindo no planeta. É uma engenharia divina, né, Elahá? Uma engenharia divina. E é uma engenharia que não tem pressa, Denise. Eles não estão preocupados. Não tem pressa. Eles vão trabalhando lentamente o processo da evolução.
Imagina o esforço que eles não fizeram. Só tem que criar um organelo, uma organela que é a mitocôndria, para gerar energia. E tem que ter também uma outra organela que tem que permitir com que ele... Aí você pensou? Aí tem que ter um retículo endoplasmático para poder pegar as substâncias e circular, para melhorar. Nossa, os esforços, complexo de Golgi, tantas estruturas dentro da célula, e os caras tiveram que desenhar tudo isso, mas agora está pronto, pode cercar, que agora ela já funciona. E a dotação do princípio da vida? A dotação desse elemento como princípio vital, para que ele vivesse, porque a proteína não tem vida. A proteína é uma substância só, ela não tem vida. A proteína não nasce e não morre. Proteína é proteína. Mas essas proteínas articuladas têm vida. Isso que é legal. Eles trouxeram vida para isso aí. É uma coisa... Em pensar que depois disso tudo, eles ainda criam esse nosso corpo físico, que é uma coisa de louco, né, Lahar? Isso é conversa para frente. Isso é lá para frente, lá para frente. E aí, quando você pensa agora no início da vida e agora na gente, no nosso corpo físico, olha a evolução disso tudo, né? Elahá, você faz então a nossa prece final? Nossa, sim. Vamos orar então. Querido Senhor, observando a tua paciência e a tua solicitude em oferecer para nós o lar bendito que tu nos dás para o desenvolvimento das nossas potencialidades, nós só temos a te agradecer o investimento que fazes nas nossas almas, para que aprendamos o caminho da tua lei. Ajuda-nos a sermos dignos de tudo isso e a podermos utilizar o conhecimento que a doutrina espírita nos faculta, para podermos entender a majestade do teu amor e da tua sabedoria. Não deixa, Senhor, que mais uma vez nos percamos do caminho verdadeiro da felicidade, nos labirintos equivocados do materialismo, mas ensina-nos através de todas essas lições a te enxergar de verdade como a mão augusta que se esconde por detrás daquilo a que chamamos natureza. Que esteja o teu amor derramado sobre as nossas vidas e a tua graça a preencher as nossas almas, a perceberem a necessidade do amor e do alinhamento das nossas vidas com a tua lei, para que nós descubramos a felicidade. Já não nos falta mais nada a entender para nos voltarmos para ti. Nos conduz, Senhor, nesse caminho, porque precisamos demais da tua paz. Muito obrigado, Senhor.